diz que quem planta colhe, a gente escolhe plantar amor, colhe gratidão. No ar, Chama na Botina, o programa que conecta a cidade ao campo e o campo à cidade, mostrando que o agro é muito mais do que parece. É força, é cultura, é gente que faz. Aqui a gente descomplica o agro, traduz, aproxima, conta histórias de quem põe a mão na terra e de quem transforma essa riqueza em desenvolvimento. Com a apresentação de Ediana Boeri, Lara Moraes, você vai ouvir conteúdo direto, provocativo, daquele jeito que faz pensar e agir. E o Chama na Botina chega até você graças aos nossos parceiros que acreditam no agro que move o Brasil. Lavronorte, Casa Sertaneja, Tremeza, Agromina, Fazenda MS, AR Capital e apoio institucional a ProSoja, Sind Balsas, Rede Agro Mulher Mais. Prepare o coração, a fivele a bota, porque quando o assunto é agro, a gente pisa firme. Chama na Botina, conectando histórias, pessoas e realidades. Chama na Botina, o seu programa cast semanal, e essa semana ainda aqui com as entrevistas femininas, né, Lara? É bom demais porque esse mês de março a gente teve assim cada história bacana. E essa é daquelas histórias que vai conectar muita gente, principalmente eu acho com a infância, no tema do que é a empresa, do que tem de história por trás. Então tem muita coisa bacana pra gente conhecer dessa empresa hoje, né, Lara? E hoje a gente tem aqui com a gente a Priscila Medeiros, que ela fala com a gente, vai contar um pouquinho dessa história, contar um pouquinho, a gente vai conhecer primeiro a Priscila, né? Mas a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre esses assuntos e principalmente falando dessa questão da presença feminina, né, dentro aí não só, né, porque a gente fala aqui muito de agricultura, mas da agricultura, do comércio, da indústria e principalmente porque esse tema que a gente vai trazer hoje aqui é novíssimo. Eu fiquei encantada com o tema e não tinha, né, Lara, como a gente não trazer ele para um programa, né? Com certeza. Um tema que eu acredito que o pessoal que vai ouvir vai ficar pensando, cara, não é possível. Será que é verdade, né? Porque tem muitas essas coisas, né? O pessoal já fala assim, será que é fake news? Quando eu olhei, eu falei, não, será? Mas é bom demais quando tem tema novo aí, né? No mercado. E pra gente que trabalha com agricultura, quando fala de alguma coisa que né, fala assim, não é químico diretamente, não, olha, vem da natureza, né? Então, vamos dar então aqui as boas-vindas para Priscila. Priscila, muito bem-vinda. Aqui no Chama na Botina funciona assim, a gente deixa você se apresentar, então você conta pra gente quem que é a Priscila, de onde que a Priscila tá falando, qual que é a história da Priscila. Perfeito. Primeiro, muito obrigada pelo convite, viu? Prazer enorme estar com vocês aqui para falar de um tema que vou contar aqui um pouco a minha trajetória, mas é minha bandeira hoje também. Acho que vou explicar um pouquinho mais, mas eu acho que na minha carreira, um dos meus maiores propósitos hoje é a questão da inclusão feminina, né? A gente aumentar o número de mulheres, enfim, onde quer que eu esteja, eu tenho essa bandeira como RH, enfim, como mulher, como mãe, enfim. Bom, então vou começar me apresentando. Eu sou Priscila, eu sou carioca, eu tenho 42 anos, eu sou formada em administração, e desde que eu, né, comecei a faculdade, enfim, eu sempre sonhei muito, e até antes disso, na escolha do próprio curso, em trabalhar em empresas, né? Então eu sempre tive essa questão muito forte e por trás disso está muito uma questão de independência, então até ligado a essa coisa um pouco né, do feminino. Minha mãe sempre foi uma mulher muito forte, então sempre tive um exemplo em casa muito forte, e eu lembro que uma das questões em casa divertidas assim é que eu fico brincando que por culpa dela eu não sei cozinhar, né? Ela sempre falava para mim, Priscila, vai estudar, não sei o quê, como a cozinha nunca foi meu forte, queria que fosse, porque eu acho fantástico, mas enfim, mas a minha mãe sempre teve isso muito forte. Eu acho que por isso essa minha questão de querer ingressar numa empresa, enfim, então eu fiz administração. Desde a metade da faculdade eu já tinha uma questão muito forte com RH. Eu fiquei muito em dúvida entre administração e psicologia, mas como eu tinha essa questão um pouco do mundo empresarial, eu sempre achei, né, enfim, que eu me daria bem nesse meio, fui para a administração. Já na administração, então o RH
assim, foi a minha escolha, porque apesar, né, de estar num curso um pouco mesclado ali de humanas e exatas, humanas sempre falou mais forte. Então, primeira oportunidade, aí eu não acredito em coincidências na vida, né, acho que as coisas acontecem às vezes da forma como tem que acontecer. Meu primeiro estágio foi em RH, acho que eu busquei várias coisas, não somente RH, embora a minha escolha já estivesse ali um pouco mais direcionada, mas acabou surgindo a oportunidade, eu fui estagiar na Vale, né, na mineração, e sempre num ambiente muito masculino, né, então eu já entrei, claro, entrei na Vale ali para estagiar em 2005, então já era um ambiente onde você tinha mulheres, mas sempre né, muito masculino, então a predominância sempre foi de homens, enfim, então, e eu fiquei muito tempo da minha carreira na Vale, né, como RH passei por diversas áreas, enfim, áreas de desenvolvimento principalmente, de formação, né, muito forte, formação de jovens, formação, enfim, de forma geral de liderança, até que eu virei um pouco generalista e consolidei ali minha carreira na Vale, enfim, até 2019. Quando chegou em 2019, eu já tinha, né, me casado, eu sou mãe do Joaquim e da Flora, o Joaquim tem 12 anos, a Flora tem 8, vai fazer 9 anos, eu já tinha lá os meus 2 filhos já pequenininhos, mas já não tão pequenininhos, né, com uns 2, 3 anos, então eu comecei a me questionar muito se eu não deveria fazer um movimento de carreira para conhecer outro lugar, enfim, até pensando em todo o aprendizado, né, que eu tive na Vale, um pouco de como é que eu multiplico, e eu sempre pensei muito em ir para um RH menor, onde eu pudesse contribuir de forma maior, a Vale é muito grande, então você acaba tendo, um aprendizado gigantesco, você tem, né, milhões de interfaces, mas de fato a gente ficava brincando lá que é um transatlântico, né, então para você tomar qualquer decisão e até num nível de influência maior, não é tão fácil assim, você tem que conquistar isso, enfim. Então eu fui para empresas menores, então fui para uma outra empresa antes, que era a Invepar, fiquei algum tempo até chegar na Selen. Então, na oportunidade de vir para a Selen, né, para mim pessoalmente tinha uma questão um pouco de upgrade de carreira, então eu tive na Selen uma oportunidade de crescimento de fato. Mudei de estado, então hoje eu estou em São Paulo, né, eu saí do Rio, na Vale eu sempre viajei muito também, e acabei vindo para São Paulo, com a família, então trouxe filhos, enfim, estabelecemos aqui, né, e a Selen, acho que desde o início, né, daqui a pouco eu vou chegar um pouco na história da Selen Renováveis, mas a Selen, ela foi constituída, né, como uma empresa de um fundo chamado Mubadala, o Mubadala com outros investimentos no Brasil, tá? É um fundo soberano dos Emirados, ele tem uma série de outros investimentos no Brasil, e ele começou a investir, né, numa refinaria de petróleo, mas já com uma intenção muito forte de um olhar de transição energética. Então eu vim para a Selen refinaria nesse contexto, né, de entrar nesse mercado, e isso foi ao longo do tempo, enfim, né, abrindo outras frentes aqui. Então, eu estou na Selen Renováveis agora, né, na Selen de uma forma geral, há 4 anos, na Selen Renováveis, que eu vou contar essa história para vocês, de onde surgiu, né, há mais ou menos 8 meses, né, eu estou desde o início do projeto, mas dedicada, de fato, como RH, diretora de RH, com muito orgulho, né, desse projeto fantástico que eu vou contar para vocês, há mais ou menos 8 meses. Então, a Selen mudou bastante a minha vida, eu acho que como oportunidade, né, pegando aqui agora o gancho da questão feminina, né, me abriu muitas portas, e eu acho que tem uma proposta, né, o nosso projeto, ele tem um propósito muito forte, né, que para além, né, da própria Macaúba, que a gente vai falar aqui, que eu já estou dando spoiler, mas do próprio projeto, que tem várias frentes muito interessantes, a questão de gênero é uma questão muito forte, né, e é uma questão que ao longo da minha carreira isso foi surgindo, né, de uma forma mais sutil ali e ganhou força nos últimos anos, eu acho, e hoje eu já enxergo isso como um propósito da Priscila profissional, independente, né, de para onde eu for, né, eu vou carregar isso, e aqui na Selen Renováveis eu acho que a gente tem uma baita oportunidade de construir uma história em torno da
da Macaúba, da transição energética, da inclusão de mulheres, muito bacana e muito sustentada, sabe? Eu acho que para o Brasil, de forma geral, eu acho que, né, tem uma oportunidade muito grande, e eu tenho aí o privilégio de, como RH, né, apoiar a empresa nessa frente tão importante aí, que são das pessoas, e principalmente com esse olhar feminino. Você fala isso aí, vem 300 perguntas ao mesmo tempo. Qual que eu vou fazer primeiro, né? Porque, assim, é um tema tão interessante. E, assim, quando a gente olha, é claro que uma das primeiras perguntas que me vem é que quando a gente olha, às vezes, uma questão de fundo, ou de investimento, de pesquisa, muitas das vezes eu acho que fica dúvida para muita gente, nas conversas que a gente tem, é de que realmente, como que isso surge, como que isso acontece, porque há um dispêndio financeiro, um investimento financeiro muito alto numa fase inicial ali, que ainda é de prospecção, de estudo, de identificação, né? Porque, assim, como foi que se chegou na Macaúba? Por que se chegou na Macaúba? Em que momento a Macaúba se tornou a possibilidade de ser um biocombustível, de ser utilizado? Então, assim, não sei se seria possível, dentro dessa minha dúvida, você fazer um resumo para a gente do porquê. Eu entendi quando você falou que os investimentos, eles estão na petroquímica de modo geral do que a gente conhece, mas quer dizer, então a gente está falando de uma visão da empresa, dessa necessidade, quer dizer, é uma demanda porque o mundo está mudando, porque as coisas estão mudando, e isso faz muito sentido, e principalmente faz sentido dentro de uma não necessariamente de uma mudança, ou seja, eu vou deixar de ser petroquímica tradicional de petróleo, mas eu vou ter um novo mercado, né, um novo segmento, ou em algum momento eu vou até mudar efetivamente, porque talvez no futuro isso seja tão promissor quanto, e aí justifica o investimento. Eu queria que você fizesse um resumo para a gente aí porque eu acho que isso dá um start para o que a gente vai conversar um pouquinho mais também. Perfeito, não, vamos lá, vai ser um prazer aqui. Então, e isso é interessante até porque tem a ver um pouco, né, quer dizer, muito com a história da própria Selen Renováveis, que é o que eu vou contar para vocês aqui agora. Então, como eu comentei, né, a Selen, ela foi, né, originalmente criada como uma refinaria, né, enfim, fundo Mubadala adquiriu a refinaria de Mataípe, que é a segunda maior refinaria do Brasil, a partir de um programa de privatização que existia na época, mas desde o início, acho que é uma história que o nosso CEO aqui sempre conta, é que essa provocação, né, do olhar para o futuro, do que vai ser a energia do futuro, ela existiu desde o momento zero, né, então desde o momento que o Mubadala, enfim, adquire, essa provocação, ela veio junto. Eu acho que muito motivado pelo que você trouxe um pouco, acho que tem um olhar, né, que em alguns países da Europa está mais avançado, enfim, que é a questão mesmo do qual vai ser o meu combustível do futuro, né, como é que eu vou descarbonizar, vários programas, né, internacionais aí, e vários países já com mandatos de descarbonização, né, claros e com percentuais estabelecidos, enfim. Então, existe, de fato, já declarado no mundo, uma necessidade de se pensar em combustíveis. Enfim, então, dito isso, eu acho que naquele momento, já de início da Selen, dentro da Selen, a gente constituiu um time separado da própria, né, tudo da Selen Refinaria, então um time apartado, que estava ainda dentro da Selen, mas para pensar no que seria esse projeto. Então, ele nasce daí. Então, o projeto, de fato, ele já tem, né, a empresa Selen Renováveis, ela já tem 2 anos de existência. O projeto, ele tem mais do que isso, porque ele nasceu ainda sem ser uma empresa. Então, esse time que eu comentei, que ficou apartado da própria Selen, ele é um time, né, muito especializado, então um time focado em desenvolvimento de negócios, que começou a olhar para o mundo e olhar para o Brasil, né, o que a gente já tinha, de alguma forma,
em estudo nas universidades. A gente sempre fala muito que a Selen Renováveis, ela nasceu muito em parceria com muitas universidades. Então, a partir do projeto, a gente descobriu que tem pessoas que estudam a Macaúba há 12 anos, há 15 anos. Então, tem professores em algumas universidades que já têm projetos que não são, né, tão de longo prazo, mas que já estudam aí há 15 anos, que já tem algum estudo em torno da Macaúba. Então, nesse momento, quando esse time começa a olhar, né, para quais são as oportunidades, né, o que eu poderia desenvolver nesse sentido, o projeto começa a amadurecer. E aí a gente fica brincando aqui internamente, né, que um PowerPoint, né, ele foi amadurecendo ao longo do tempo, ele virou um business plan, um plano de negócios, e esse plano de negócio ele foi ganhando, né, robustez. Então a gente começou a trazer pessoas do agro, né, pessoas que entendiam, né, os próprios contatos com as universidades, eles foram se, né, estreitando, até que a gente, enfim, tenha a oportunidade de levar o projeto, esse projeto já mais avançado, já com a ideia da Macaúba. E aí quando você pergunta até de onde surgiu a Macaúba, ela surgiu um pouco disso, assim, quando a gente começou aqui internamente a olhar o projeto, já existia uma intenção de ter uma biorefinaria, mas o questionamento de não adianta eu só ter uma biorefinaria se eu não pensar qual é a matéria-prima dessa biorefinaria. Então, que a gente chama aqui muito de feedstock, né? O que vai, no final do dia, gerar a descarbonização, gerar o que, então, precisa ser uma matéria-prima sustentável, observando algumas regulações internacionais que já existem, né? Para que, de fato, fosse alguma coisa que pudesse ter aí uma evolução depois. E aí surge a Macaúba. Então, a Macaúba, ela surge a partir desses estudos, com algumas universidades, e a gente começou, né, de fato, a estudar, a entender o que já estava sendo estudado, e ela começa a virar, de fato, aí um ator, que hoje é a nossa atriz aqui, né, super importante do projeto. Nosso projeto, né, quando a gente leva ele ali na COP, né, 28, que foi o momento onde a gente lançou, e essa COP foi nos Emirados, enfim, a gente já leva a proposta da Macaúba, então, como sendo aí, né, uma proposta de fato sustentável, e a Macaúba, assim, depois dos estudos, o que é o grande, né, a gente fica falando aqui dentro, ela é uma solução drop-in. O que é uma solução drop-in? Porque até então, tudo que era voltado para aviação, né, demandava troca, inclusive, das próprias aeronaves, um custo gigantesco de adequação do que eu precisaria fazer. Quando a gente começa a observar o óleo extraído da Macaúba, a própria combinação para a produção do SAF, então a gente começa a entender que, usando a Macaúba, a gente não precisa de uma mudança de frota, a gente não precisa mudar, porque imagina, né, se a gente tivesse que trocar tudo que... Então, a Macaúba, ela começa a se mostrar, né, que é o que a gente agora, depois de 2 anos, e a gente evoluiu muito ao longo desse período. Acho que a gente, né, hoje a gente tem um centro de estudos voltado, né, o primeiro do mundo, voltado para o estudo da Macaúba, ali em Montes Claros, que é o Agripark. Então, acho que nesse contexto, a Macaúba se prova, né, a gente descobre a Macaúba, traz a Macaúba um pouco para estudar, traz vários parceiros, né, começa a botar isso no formato de business plan, isso começa a se provar possível, né, assim, promissor. Então, eu acho que tudo isso acontece nesse período aí de, enfim, 3 anos, que de fato, 3 anos e pouco, que o projeto existe. Então, eu acho que foi rápido até, quando a gente para pensar, quando a gente está vivendo aquele momento, a gente não sente tanto, né, mas quando eu faço hoje uma retrospectiva, eu paro para pensar e, poxa, quanta coisa, né, principalmente nos últimos 2 anos, quanta coisa a gente já não caminhou, e até hoje, tudo que a gente estuda da Macaúba, tudo que se mostra muito positivo. Então, a Macaúba não compete com alimentação, então... E é um baita orgulho para a gente, né? Uma planta brasileira, que você mesmo comentou, né? Uma memória de infância aí do quintal, o coquinho, né? De todo mundo. Então, eu de verdade, hoje, de fato, acredito que a Macaúba é muito promissora para o Brasil, enfim, e que a gente tem aí um espaço gigantesco
para chegar a outras conclusões até, enfim, né, provar ainda mais é possível nesse nosso contexto. Então, o nosso projeto é um projeto que a gente fala, né, da semente ao combustível. Por quê? Porque é um projeto integrado, onde a gente prevê desde a domesticação da macaúba. Então a macaúba ela nunca foi, né, plantada em escala, como a gente está, né, se propondo a fazer agora, até o final dessa cadeia, que é de fato ali o processamento, a biorefinaria, que são coisas que vão acontecer em paralelo ao longo do projeto, mas que, em tese, a biorefinaria vai ficar pronta antes, mas ela está sendo pensada para processar o óleo da macaúba, enfim, para no final produzir SAF e diesel, né, que é o HVO, oriundos da macaúba. Nossa, ai, a gente fica assim, escutando, tentando entender como é que é esse produto, como é que é essa produção, mas, Patrícia, como é que vocês chegaram assim para escolher um lugar para fazer essa produção? Quando eu falo produção, né, colocar esses pés de macaúba, porque a gente sabe que ela é uma planta muito da região Nordeste, né? É raro você encontrar a macaúba no Centro-Oeste, né, no Sudeste, é muito raro. E aí a questão é justamente essa que eu te pergunto. Até aqui para nós tentarmos plantar, vamos supor, quem tem uma chácara quer plantar a macaúba, ela é uma planta meio complicadinha de se produzir, né? E aí, como é que foi? Vocês estão com a produção em Minas, né? Aí já tem a questão de que o tempo é mais frio que aqui, né? Como é que foi para chegar? Teve mais estudos antes para que essa espécie nova, no caso, né, que se adapta no Centro-Oeste? Sim. Então, até você comentou isso, eu sou do Sudeste, eu não conhecia macaúba, né? Macaúba, para mim, é uma conhecida de pouco tempo, né? Mas o que a gente fez aqui no início do estudo, tá? Até pegando, né, todo esse conhecimento que já era gerado pelas próprias universidades, muita coisa eu aprendi aqui até sobre agro e macaúba com o time aqui agrícola. A gente chama as macaúbas da natureza, né, as mais desenvolvidas, assim, como são maciços, né? Então, essas universidades, nós mesmos, nosso time aqui fez um mapeamento via satélite, enfim, é possível fazer isso, né, hoje em dia, para identificar quais eram os maciços de macaúba mais desenvolvidos nas regiões que eles estavam. Então, nas regiões que a macaúba, de fato, na natureza, se desenvolve mais. E esses maciços, eles estavam no sul de Minas e na Bahia. Então, hoje, né, digamos assim, os maiores maciços, os maciços, né, mais importantes, digamos assim, que a gente mapeou, que as universidades já tinham feito o mapeamento do projeto, estão nessas duas regiões. Então, por isso, a busca por regiões, né, ou em Minas ou na Bahia, porque a gente entende também que as condições, e a macaúba, uma coisa interessante que você comentou, Lara, que a macaúba, de fato, assim, a germinação dela na natureza, eu posso estar, né, vou lembrar aqui do percentual que o pessoal agro comenta comigo, mas eu tenho quase certeza que eu estou certa, é algo em torno de 3%. É muito baixo. Então, de todas as macaúbas, né, que se colam do cacho lá e caem, porque ela é um coquinho mesmo, então eles explicam que para a semente, né, germinar, sair ali daquele coquinho, na natureza é muito difícil. Que a casquinha dela, ela é muito resistente, ela parece até uma cerâmica, assim, sabe? Bem lustrosa. Inclusive, a gente fica muito de bater e de jogar no outro, né? Com estilingue, porque é uma benção. Por exemplo, a gente tem um pé aqui bem na proximidade da sede da fazenda. E você vê que em volta, quando é época da produção, fica ali e você não vê uma mudinha,
Por quê? Porque ela não é que nem uma manga, que nem outro coco, que a parte externa já é porosa, já é comestível. A parte comestível dela é depois desse casco, né? Dessa casca. E aí acaba apodrecendo antes mesmo de quebrar a casca. É a reserva nutritiva dela. Não é que nem muitas vezes, por exemplo, o buriti, que é da mesma família, que tem essa casquinha dura, mas o buriti geralmente dá em volta de brejo, de lago, então ele já cai numa parte que a água já libera. Né? Pra tirar aquela casca. Então, acho que assim, a Macaúba tem muito isso. Então, até, enfim, pensando nisso, é até uma das explicações, né? Acho que a principal explicação, quando a gente para pensar e fala, quando você olha, você tem Macaúba, você acha na natureza, e nesses lugares, sul de Minas, Bahia, você até encontra em maior volume, mas é uma Macaúba aqui, outra ali, então é difícil você ver assim, né, palmeiras, macaúbas muito próximas umas das outras, justamente por essa dificuldade. E no Agripark, então assim, aí respondendo, né, a gente escolheu essas duas regiões pensando, né, onde de fato os maciços, que a gente chama de Macaúba, na natureza estavam, então essa pesquisa ela aconteceu, e tem uma outra questão muito forte do projeto, que é a questão da gente de fato ser um projeto ISD do início ao fim, né, então a gente tem a questão da busca por terras degradadas, então terras não produtivas, né, ou terras que foram usadas para pasto muito tempo, porque a Macaúba é uma planta, apesar da dificuldade de germinação que ela existe, ela é uma planta que uma vez germinada, ela consegue sobreviver muito bem em terras que não têm que são degradadas, que não tem muitos nutrientes, então ela sobrevive muito bem a ambientes mais adversos. Então, e isso é uma das outras questões, porque quando a gente, né, pensou num projeto, a gente pensou num projeto que a gente pudesse, né, usar terras degradadas, então terras que não estavam sendo usadas para fins produtivos, e a Macaúba, além disso, os estudos comprovam que ela tem uma alta possibilidade de recuperação de solo. Então, onde eu pudesse plantar Macaúba, ela pudesse ser produtiva, né, e eu também, junto com isso, recupero crédito de carbono, eu consigo recuperar, né, pasto degradado. Então, o nosso projeto ele tem uma complexidade, né, e ele é muito pioneiro nesse sentido, porque ele pensa em todos esses aspectos, né, então, como é que eu, né, desenvolvo um combustível que seja a partir de uma planta brasileira, que seja uma planta, né, que ainda está sendo domesticada, então a gente fica olhando para outras culturas, aí você pega culturas que têm 50, 60, 100 anos de estudo, né, as universidades que a gente conhece que estudam Macaúba há mais tempo, estão estudando Macaúba no máximo 20 anos, 18 anos, então você tem um caminho gigantesco, e o que a gente pode dizer nesse tempo que a gente tem, né, projeto junto com universidades, é que até agora, né, e tudo que a gente tem visto é que a Macaúba é muito promissora. Agora, a gente precisa, de fato, de tempo de estudo, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, o Agripark, ele foi pensado para isso. No Agripark, hoje, a gente faz, de fato, desde a germinação, então, a gente desenvolveu um robô que faz uma que a gente chama de escarificação, que é aquele movimento que na natureza, né, é difícil de acontecer, que é liberar a semente para que ela possa germinar. Então, para vocês terem ideia, né, eu cheguei a acompanhar, a olhar como faz manualmente, é com bisturi. Então, pra você ter ideia, e você corre o risco de matar o embrião, então tem uma complexidade, né? Então, a ideia do Agripark é justamente não só aumentar essa questão, né, produzir as mudas, que é algo que na natureza a gente não consegue com facilidade, mas estudar a Macaúba. Então, como é que a gente, né, olha as questões genéticas, ela é uma planta que fica muito alta, então em dado momento inviabiliza talvez a colheita. Então tem uma série de questões que outras culturas, né, a gente tem estudos de anos, e na Macaúba a ideia é que a gente avance, né, e já estamos avançando muito, né, nesses estudos, para que, de fato, a gente consiga escalar para os 180 mil hectares aí, que é a ambição do nosso projeto na próxima década, né, que é o que a gente espera. Mas, voltando à questão inicial, a escolha das regiões está muito motivada a essa questão de onde estão os maciços da natureza, e nesse olhar também nosso de criar um hub, onde eu tenha
fazenda, a própria extratora do óleo e a logística para a biorefinaria, que no nosso caso, né, a nossa primeira biorefinaria será na Bahia. Então, ali em São Francisco do Conde, também tem uma logística favorável. Então, por isso, a gente hoje, além do Agripark em Montes Claros, que é esse centro de estudo na Macaúba, a gente já tem hoje uma fazenda, né, já plantada, já grande parte dela plantada em Cachoeira, e a ideia é que a gente pense numa lógica de hub nessa região no primeiro momento, e que depois isso vá se expandir. Uhum. E essa produção de biocombustível da Macaúba, vocês usam só o coco mesmo dela, só a parte daquela reserva nutritiva, ou em volta, aquela fibra que vai em volta também é processada? Se vocês já usam essa fibra para alguma outra coisa, ou é só a parte comestível, vamos assim dizer? Então, na verdade, a gente tem a parte da amêndoa, né? Sim. Se o pessoal do agro vai me matar aqui agora, se eu vou falar alguma vez, mas a amêndoa é onde a gente extrai, e a gente tem, se eu não me engano, o endocarpo, é outra parte onde a gente faz a extração. Mas uma outra frente de estudo que a gente tem muito forte do projeto é o que a gente chama de coprodutos. Então, que é uma outra, né, vertente aqui, tem uma série de outros, e eu acho que a gente vai acabar descobrindo aqui, né, uma série de outras possibilidades para que a gente use a Macaúba na sua integralidade. Então, o que a gente sabe hoje, por exemplo, é que toda aquela casca do coquinho, enfim, que tem em volta ali, é muito nutritivo. Então, pode ser usado, por exemplo, para ração animal. Sim. É uma possibilidade. Então, você tem uma série de frentes, né, que a gente está abrindo, né, e provavelmente abriremos ao longo do projeto, onde a gente vai descobrir, e eu acredito que a gente tem aí várias possibilidades de coprodutos, enfim. Uma coisa que é super importante frisar é que a Macaúba, de fato, não está ligada hoje a nada alimentício. Então, até por isso, o nosso foco de olhá-la para produção de outras coisas que sejam... Agora, por exemplo, lá em Montes Claros, a gente tem uma parceria, e a gente foi o nosso primeiro projeto social também da Selen Renováveis, que foi a parceria com a Copa Riachão. A Copa Riachão é uma cooperativa local de Montes Claros, na verdade, acho que fica, esqueci o nome do município agora, mas é mais próximo do Agripark, é Mirabela, enfim, depois eu não me lembro exatamente, mas é mais afastada. E essa cooperativa, ela já há alguns anos, acho que ela foi fundada em 2004, ela já é mais antiga, e ela é uma cooperativa de moradores que catam macaúba. Então, eles usam a macaúba para a produção, por exemplo, hoje, de cosméticos. Sim. Então, eles, no momento lá de safra de macaúba, né, eles se organizaram, eles compram dos extrativistas, né, enfim, que oferecem para eles lá as macaúbas nesse momento, e eles transformam a macaúba em shampoo, condicionador, sabão em pó, óleo para cabelo, enfim. Então tem uma série de fins, né? Produtos. E nós somos parceiros, hoje a gente, né, até para o nosso estudo no Agripark, a gente compra deles, né? Tem uma parceria comercial de compra, e para além disso a gente fez um investimento social ali para melhorar as condições de trabalho, enfim, dos cooperados, entendendo que de fato na lógica do projeto a gente atua em rede. Então, a ideia é que não só, né, a gente ali no Agripark siga crescendo e desenvolvendo e, enfim, gerando as mudas de macaúba que a gente precisa, mas também que localmente a gente inclua, né, outros parceiros como cooperativas. E uma coisa importante de mencionar é que o nosso projeto ele prevê 20%, né, da produção oriundos de agricultura familiar. Então, é um modelo que a gente acredita também, então a gente acha que, né, à medida em que a gente traz, né, pequenos agricultores... Oi, desculpa. Uma inclusão efetivamente, né? É isso. A gente, claro, dando todo o suporte técnico, enfim, chegando, né, assim, fornecendo inclusive a própria muda, a gente acredita que a gente consegue, né, promover ali um desenvolvimento local e, ao mesmo tempo, também super útil e importante para o projeto como um todo.
Nossa, Priscila, você falou isso assim, eu fiquei aqui imaginando que realmente acho que um dos grandes desafios em qualquer indústria acaba sendo realmente os resíduos de modo geral, né? Então, quando você consegue ter um produto que você consegue utilizá-lo na totalidade ou ter uma destinação de cada subparte, vamos dizer assim, torna realmente o processo muito mais eficaz, né? E até porque a gente sabe que a própria casca, provavelmente, ela serviria, por exemplo, como próprio combustível, talvez, né? Por conta de ser algo que pode ser queimado, né? Inclusive, então, assim, realmente são muitas alternativas e muitas possibilidades. E eu acredito que também dentro dessa questão de inclusão, uma coisa que a gente vê muito acontecendo é exatamente o fato de que muitas das vezes a proposta inicial ela é de inclusão, mas ela não consegue acontecer efetivamente. Diferente de quando você fornece, né, toda a matéria-prima, vamos falar assim, no sentido das mudas, para poder, né, quer dizer, ele pode até já ter na propriedade, mas ele vai ter uma muda de qualidade dentro, que vai conseguir dar esse retorno para ele, que vai tornar produtiva a área que ele já tem, ou seja, ele consegue ter uma rentabilidade aí, ter uma movimentação. E dentro desse conceito, e principalmente porque dentro do que você falou, e eu acredito que a gente até mencionou um pouco, mas assim, é realmente o fato de ser um produto, né, como a gente está falando da macaúba, algo inovador, diferente, no sentido principalmente pensando para aviação, né? Porque muito se ouve falar de pesquisas e tudo, mas é algo ainda realmente que a gente não percebe claramente que esteja num nível de desenvolvimento ou que tenha alcançado dentro da pesquisa a efetividade, principalmente no que você falou, que é o uso independente, quer dizer, sem precisar fazer modificações no que já temos de equipamentos operando. Acho que esse realmente seria aí o grande ganho, porque dentro da agricultura a gente fala muito isso na questão hoje do próprio diesel, né? O S500 ou o S10, dependendo da máquina, o fato de que existem propostas e discussões a respeito de aumentar, por exemplo, o álcool, né, o bio, e nem as máquinas não estão preparadas para isso. Então, isso é um grande desafio hoje dentro da agricultura brasileira, porque se a gente coloca o combustível errado na máquina, essa máquina vai dar problema. Então, eu tenho grandes impactos operacionais aí, e principalmente quando a gente vem falando, e aí acredito que provavelmente eu acho que deve passar isso na cabeça das pessoas, que a gente está falando da aviação, a gente está falando de transporte de pessoas, principalmente, né? Porque quando a gente lembra de aviação, a gente não lembra de transporte de carga, a gente lembra de transporte de pessoas, né? É isso, não, e você troca num ponto super importante, assim, a gente tem existe uma confiança, né, no que já existe hoje, então, assim, qualquer mudança drástica ou que traga, né, qualquer tipo de risco para esse tipo de, né, de transporte, então, exatamente por isso, eu acho assim, se a gente olha todas as soluções que estão sendo estudadas hoje no mundo para a aviação, o SAF a partir da macaúba é, até hoje, o mais viável, justamente por isso, porque em termos de, né, quando a gente olha ali a questão química mesmo do combustível, né, quimicamente é muito idêntico ao que a gente hoje tem no fóssil, né, então isso traz mais tranquilidade, além de menor custo. A partir do momento que eu não preciso fazer uma transição de frota, imagina se eu tivesse que fazer uma transição de frota de aviões, ou se eu tivesse que, enfim, além do próprio custo, a insegurança. É claro que isso, né, é claro que tudo vai ser muito testado, mas de fato todos os testes feitos até hoje, tudo que a macaúba se prova muito, né, e eu acho que quando a gente fala da questão do potencial do projeto, quando a gente conta o projeto, né, seja para potenciais investidores, seja para, embora, né, de fato a gente tem muito que estudar e muito que testar, o projeto, ele é muito, né,
ele chama muito atenção e ele é muito atraente nesse sentido, porque ele é realmente uma solução que a cada, né, estudo que a gente avança, né, a gente já comentei 3 anos estudando, 2 anos como empresa, então a gente ainda vai avançar muito, eu tenho certeza, tem muitas coisas que a gente ainda vai, né, avançar e evoluir, mas ele já se mostra muito viável. É claro, com os seus desafios, a gente está falando de uma cultura nova, a gente está falando de, né, eu comentei aqui, menos que 20 anos de estudo, quando você compara outras que têm 100, mas que em todos os estudos iniciais, da forma como, né, está sendo conduzido, se prova muito viável, e pensando no futuro sustentável. Em algum momento, a gente, né, embora a gente, né, tenha dificuldade, porque a gente, como sociedade, depende do fóssil, né, o fóssil ainda mas o fato é que, por questões climáticas e por questões mesmo de, enfim, falta, a gente vai precisar se adequar, né, o mundo precisa parar e investir nisso. Então, claro, tudo precisa de investimento, não, a gente fica brincando aqui um pouco também, que é natureza, então o agro como um todo, né, assim, a gente tem um momento de plantar, a gente tem um momento da chuva, a gente tem, diferente de outras indústrias, né, onde você, às vezes, modifica, né, aqui a gente está falando de uma planta, ela tem o seu ciclo, né, ela tem o seu, e a gente tem que, óbvio, entender como a gente facilita e agiliza esse processo, mas também respeitar o que está dentro dos limites ali da natureza, enfim, e fazendo tudo para potencializar, né, o que a natureza pode oferecer. Então, acho que é esse que é o desafio, mas, enfim, acho que eu sou suspeita para falar, estou comprada aqui com o projeto, a gente fica brincando, outra brincadeira que eu faço aqui como RH, é que eu fico falando assim, cara, o projeto, ele facilita muito a minha vida, porque quando eu conto o projeto, hoje a gente tem 306 colaboradores, mais ou menos, né? Então, quando a gente está num processo de recrutamento, aqui que eu faço a entrevista, e a gente conta o projeto, eu fico brincando que 50% do meu trabalho que é contar onde você vai trabalhar, o que você está aqui, qual que é teu propósito. Aí o restante qual é a sua atividade. É mais específico, vai, qual é o salário, mas é porque, de fato, eu acho que a gente... Tá, e eu vejo isso, né, de forma muito positiva, a gente começa a ter o mundo, e graças a Deus, eu espero que isso se acentue, olhando para isso de uma forma diferente, né, então eu acho que a gente tem um ambiente, e tomara que isso se, né, potencialize ainda mais, muito propício, né, para olhar essas questões, e aí fazendo uma analogia aqui, a própria questão das mulheres, né, eu acho que hoje a gente tem discussões sobre isso muito mais estruturadas. Eu lembro do meu estágio lá na Vale, no início, assim, sim, mulheres, tal, mas você não tinha uma discussão estruturada sobre isso, você não tinha uma intencionalidade de vou aumentar mulheres, preciso pensar em alternativas para isso, preciso, né, enfim. Sim. E hoje eu acho que não, se você não tiver intencionalidade, vai, né? Inclusive você falou isso, e assim, aqui no Maranhão a gente tem o babaçu, que é, né, também um coco que tem uma presença muito grande, e as mulheres estão sempre à frente. Sempre quando a gente fala de babaçu, a gente lembra de mulheres aqui, normalmente que são as que são conhecidas como quebradeiras de coco. São, assim, realmente muito conhecidas, tem muita história envolvida. E aí eu queria que você falasse exatamente sobre essa questão da presença feminina aí, não só no projeto, na empresa, mas se de alguma forma também pela própria Macaúba se tem alguma relação, e como que vocês estão trabalhando essa questão, né? Porque realmente, assim, não só porque é o mês de março, mas é porque a gente percebe que a mulher sempre vai ser mais desafiada, né? Porque a mulher sempre vai ter pelo menos 3 turnos, são vários aspectos associados, mas realmente, assim, quando a gente fala de indústria, a gente vê que a presença feminina é menor. Então, como que vocês estão trabalhando isso na Acelen? Sim, e até interessante você falar da questão do babaçu, que tem muita, né, ligação quando eu lembro que quando eu comecei a trabalhar aqui como time do agro, uma das primeiras discussões que a gente teve, falando sobre até agricultura familiar, e aí isso ficou marcado comigo isso, que eles me trouxeram um dado, como eu não tinha trabalhado com agro antes, isso para mim ficou, enfim, marcado para tudo que eu estou pensando em fazer a partir de agora, até como
projetos aqui. Eles trouxeram, né, e são pessoas que vêm do agro desde sempre, né, de todos os programas que eles já viram de agricultura familiar, ou programas os que mais deram certo são aqueles em que as agricultoras, que são mulheres, que estão à frente, né, então eles, enfim, relatam várias experiências de outros programas onde as mulheres são as principais agricultoras e elas que nos, né, tanto ali, né, na lida da família, exatamente, como na própria, são elas que lideram. E aí isso é interessante porque aí a gente faz um paralelo com a própria falta de presença feminina em outras, então você vê, né, assim, por que com tanta representatividade dentro das famílias, e principalmente as famílias agricultoras, né, as mulheres são, né, tem essa, e quando a gente olha para a indústria, seja no agro, ou seja em qualquer outra, né, indústria, essa representatividade cai muito, e tem muito a ver com o que você trouxe, assim, os desafios femininos de você conciliar a maternidade, a vida como esposa, a vida, enfim, a vida que você precisa manter, né, com uma rotina, às vezes das empresas, das indústrias, é mais desafiadora. Então eu acho que, assim, aqui na Sela Renováveis, e eu tenho visto vários movimentos que eu acho que são muito interessantes, né, de várias outras empresas que quando olham para a questão da inclusão feminina, não adianta contratar só mais mulheres. Eu acho que a gente tem um desafio que é anterior, durante, né, e depois. Por quê? Porque eu já também tive outras experiências onde você, ali no funil de contratação, você consegue contratar, porque se a gente olha até o nosso histórico no próprio país, quando você olha a formação ali do ensino médio, as mulheres, elas se formam mais, assim, quando você olha, às vezes, o nível de escolaridade, elas têm mais escolaridade, mas o problema não é esse, né? É claro que em algumas regiões você precisa da formação, claro que tem algum, mas de forma geral, você precisa mantê-la, você precisa ser atrativo no momento em que você está contratando, porque ela tem, né, as mulheres têm uma vida, têm filhos pequenos, tem que manter na creche, às vezes o salário que ganha não compensa fazer, e você tem que ter dentro programas e formas de acolher para que elas permaneçam e entendam que sim, a indústria, o agro, pode ser um lugar de mulher. Então, eu me lembro que eu, né, enfim, quando tive meu primeiro filho, você sempre tem aquele dilema da volta da licença maternidade, né? E eu vivi esse dilema também. No meu primeiro, até muito maior do que no segundo, porque eu acho que eu já tinha passado por isso, mas tive muito isso. E, de fato, se você olha nas empresas, dependendo do nível hierárquico que você está, e aí tem a questão da própria liderança feminina, por que muitas vezes as mulheres não querem? E às vezes não é nem só porque a empresa não promove isso, mas porque quando a mulher olha, né, para cima, primeiro que na maioria das vezes você tem uma maioria de homens, né, e um ambiente que é hostil, que não é um ambiente que vai, seu filho ficou doente, você precisa sair. Será que as pessoas no dia seguinte vão te olhar de cara feia porque você tá? Será que teu chefe ou sua chefe vai? E às vezes uma coisa que é importante para nós mulheres, e eu já vi isso também, que às vezes parte das próprias mulheres. Então, assim, a questão da própria empatia. Então, resumindo aqui, eu acho que a gente precisa, como empresa, ter um olhar mais acolhedor, né, para as mulheres. A gente precisa ter um olhar mais e até mais atrativo no sentido, sim, é que você pode construir sua carreira. Porque nesse momento que eu tive ali meu dilema, uma das coisas que eu pensei, eu falei, eu quero essa vida, né, assim, essa vida de vai correndo pro trabalho, deixa a criança na creche, volta correndo, pega a criança da creche, dá mamar, bota pra dormir, acorda no dia seguinte, e chega uma hora que você fala, o dinheiro, e eu acho que as mulheres têm muito essa reflexão, né, o dinheiro que eu ganho aqui, a carreira que eu vou ter aqui, o que eu tenho aqui, de fato, vale a pena para tudo que eu estou tendo que equilibrar, que eu estou tendo que fazer. Então, acho que são muitos os desafios. Também tem um desafio do funil, do recrutamento, que tem que ser intencional, que a gente tem que ter mais formação para as mulheres, que a gente tem que ter mais, enfim. E aí, isso casa até, estou lembrando aqui, eu tive uma conversa recente com o Senai da Bahia, justamente para a gente pensar em como oferecer, lá a gente está discutindo a questão da obra da biorefinaria. Então, também como a gente atrai mulheres para a obra, né, porque, enfim, a gente acaba, e aí uma das coisas que o Senai estava dividindo comigo, que eu já tinha essa suspeita, né, e eles só reafirmaram, é que eles têm uma série de programas de formação para mulheres na obra, mulheres consultoras, eles têm iniciativa, e eles falam, Priscila, as mulheres participam do curso, elas se formam,
O problema é que elas não querem trabalhar na obra depois, porque tem a vida para dar conta, o ambiente que é hostil, né? Não é um ambiente que acolhe, então elas se formam, mas no final, assim, não é uma escolha. E às vezes não. Então, acho que tem um pouco disso também. Não adianta só a gente recrutar, não adianta só a gente. Eu acho que sim, tá? À medida em que a gente coloca mais mulheres, a gente começa a tornar o próprio ambiente mais propício. Mas também, eu acho que tem um exercício de nós, mulheres, tá? Com esse olhar de empatia, da gente promover um ambiente. Porque uma coisa que a gente não, né? Eu tenho muito essa reflexão na minha posição de liderança, eu sou feminina, eu tenho que propiciar às outras mulheres que estão ao meu redor que elas enxerguem que sim, eu sou mulher, eu tenho filho, eu vou sair para buscar meu filho na escola, eu vou fazer mas isso não impede, né, que eu seja uma profissional tão bem sucedida quanto qualquer outro homem que está aqui. E os homens que estão aqui precisam também estar abertos para isso. Então eu acho que é uma construção, acho que no nível ali mais sem ser liderança, trabalhar o funil sim, aumentar o número de mulheres e oferecer formação, mas o nível da liderança eu acho que é trabalhar a consciência dessa inclusão, como é que eu favoreço essa inclusão, e eu acho que na Selling é assim que a gente está pensando, eu acho que a gente recruta com intencionalidade, então a gente fala dos nossos, né, orgulho dos 37% ali, a gente quer chegar a mais, a gente quer chegar a 40%, a gente quer chegar a 50%, então a gente vai perseguir esse, né, o número de mulheres, que de fato a gente tem uma empresa cada vez mais com equidade, né, com essas direitos iguais, de fato, né, presença igual, porque isso faz diferença, mas também eu acho que é trabalhar esse ambiente, então tem que ser um ambiente onde as mulheres que chegam aqui entendam que sim, eu posso crescer, eu vou ter oportunidade de carreira, vale a pena para mim ficar aqui. Então, enfim, eu acho que tem toda uma lógica que não é só do recrutamento que a gente precisa trabalhar, sabe? Ai, ô Priscila, você não acha que está na hora de nós mulheres fazermos uma outra revolução? Eu acho. Sabe, assim, parece que tudo que foi vivido antes, né, de nós, na época do sufrágio na Inglaterra, que aquelas mulheres deram, inclusive vida, tinham os filhos tirados delas por causa dessa questão de querer participar, de querer votar. Daí, em 1911, né, que é comemorado o Dia Internacional da Mulher por causa daquele assassinato em massa de mulheres que também brigavam pelos seus direitos. E eu acredito que parece que nós vamos ter que brigar pelos nossos direitos enquanto mulheres novamente, sabe? Porque tá havendo uma coisa muito absurda, né, que a gente vê acontecer. Mas quando você fala nessa questão da própria mulher, né, a gente sabe que a mulher, por exemplo, quando ela faz um curso técnico para trabalhar, ela, com certeza, ela vai dar 110%. Eu vejo, eu tenho uma filha arquiteta, você vê mulheres que vão assentar piso você não vai ver um grão de erro, de torto, né? A questão de limpeza na hora que vai fazer uma obra, ela fica sem prego solto, sem isso, sem aquilo. E aqui também a gente vê, né, Diana, na questão de mulheres que cuidam de pátio, ou que alguém que tem um maquinário de 3, 4 milhões, quando a mulher está pilotando, ele sabe que o maquinário dele está sendo bem mais cuidado. Mas cai nessa questão, como você fala, né? É a cobrança dela enquanto mãe, enquanto mulher, né? E a cobrança das outras mulheres, caso ela simplesmente chegue e diga, olha, o trabalho é muito bom, mas eu tô vivendo uma fase preocupante, porque você sabe, Priscila, você tem filhos, um pré-adolescente e uma adolescente. O mundo tá dentro da tua casa num aparelhinho piquititinho chamado celular. Então, você não consegue estar 24 horas atenta ao teu filho, né? Então, assim, é difícil eu acho que agora a Diana falou em 3 turnos, eu acho que com essa história do celular, nós estamos até criando olho no sei lá onde que a gente tem que criar olho, porque não é... Exatamente, perdemos o controle já. Então, assim, nós estamos vendo coisas acontecerem
com crianças que não têm maturidade cerebral ainda, que estão fazendo, que estão achando que aquilo, né, e é muito difícil. Mas é interessante saber que vocês se preocupam com isso. Não sei, eu acredito que vocês sabem também que a palha da macaúba, ela serve muito para artesanato. Aqui para cima nós temos muito artesanatos feitos com ela. Quando você falou dessa cooperativa aí que fica do lado de vocês, eu não sei se as mulheres trabalham, aí é suplá para mesa, cestas, decorador de guardanapo, bolsas, né? Bolsas estruturadas. E como o manual hoje está em alta. Mais uma perguntinha que eu queria fazer para ti. Tu já provou a macaúba? Nunca provei macaúba. Não acredito. Não posso acreditar. Mas juro, nunca provei a macaúba. Claro que vai ter que ser, pra provar, tem que ser provar madura, né? Se pegar, ver... Não, tem que ser que sair. Experiência, claro, né? não é diferente. Tem que pegar que caiu, que nem o pessoal aí da... pedir pra quebrar, viu? Pegar um pedacinho de pau, pra botar uma pedrinha lisa, tá bom? Tem que ser raiz, né? Pegar martelinho, não, que trem, assim, não. Tem que ver como é que é. Nossa, você vai vir com quebra-nós. Não. Tu vai pegar uma pedrinha lisa. Mas ó, o cheiro, eu acho, toda vez que a gente tem dentro do Agripark, uma usina piloto, né? Uhum. Que já faz lá a extração do óleo e tal. E o cheiro da usina, assim, nossa, maravilhoso, assim, é um cheirinho... A gente fica brincando, né? Que é isso, não tem cheiro ruim, né? O bom que o cheiro é maravilhoso, aquele cheiro, enfim, perfumado mesmo. Mas, e você comentou da palha, a palha eu sabia que era usada, mas eu nunca vi os trabalhos, né? Os materiais são feitos. Agora, eu também não sei se vocês já viram o shampoo, o condicionador, nossa, o óleo, fantástico, viu? Não, a gente aqui conhece mais o da... Você acabou de falar. Do Babaçu. Do Babaçu, né? É que a Babaçu foi acho que foi a Natura, foi a Boticário que começou, né? Eu não lembro das duas, mas eles que começaram. Eu acho que foram... E aqui o azeite de babaçu nós usamos para fritar peixe, para fritar ovo, na culinária. Na culinária em modo geral. E algumas mulheres que você pode olhar que tem um cabelo maravilhoso, elas usam o óleo do babaçu no cabelo, né? Então é feito biscoito, né, Diana? Farinha, né? Então, assim, isso que a gente estava falando, a questão do com certeza, o que vai acontecer num momento posterior em relação até à própria pesquisa é realmente a utilização dos subprodutos. Sim. Porque essa massa realmente ela tem muitos usos. E vai acabar indo para cosméticos. Certeza. Até porque além do que já até porque a macaúba ela é rica em vitaminas, né? Ela é rica em vitaminas, vitamina A, vitamina B, vitamina C. E fora as outras coisas assim que a gente que é do interior sabe, de fazer aqui se chama garrafada, né? Não é garrafada, aqui é outro nome. Garrafada é no Goiás. Como é que é? É garrafada também? Algum medicamento? Eles falam da questão de diabetes, sabe? Muitas outras coisas. E a massa dela para engordar menino. Pra engordar menino. Pra engordar menino. Sabe que o menino tá magrinho? Prepara para engordar, né? Mas você sabe que, assim, ao longo da trajetória da própria estudo da macaúba, já foram feitos, né, alguns testes alimentícios por algumas universidades, mas, de fato, tem a questão do valor proteico, que é alto, só que, enfim, nunca se provou alguma coisa, né, para alimentação. Então, hoje a macaúba, ela não é, né, enfim, até hoje, não é algo, né, que se prova aí, que faz sentido ser utilizado. Sim. Mas, de fato, eu acho que a gente vai achar várias outras utilidades aí, assim como a própria Copa Reação aí já há um tempão, né, já faz a questão dos cosméticos, enfim. Depois a gente pesquisa porque assim, né, Priscila, quando nós vemos esse tipo de pesquisa, né, uma pesquisa utilizando a macaúba para combustível de aeronaves, quanto mais eu vejo isso, mais eu lembro de entrevista nossa com o Aldo Rebelo, dele falar
dessa grandeza e dessa diversidade, da quantidade de coisas que o Brasil tem que em outros países não existem, e o tanto que nós ainda podemos, né, ter mais estudos, mais pesquisas a respeito, né? Tem um outro amigo nosso que é o Sérgio Delmiro, que é aqui do Maranhão, e ele fala, se os Estados Unidos têm a NASA, o Brasil tem a Embrapa. Então, pena que não se tem muito incentivo governamental, né? De você ficar como foi nessa questão de essa outra mulher, né? Eu vendo aquela ginasta que se acidentou aquela vez com a Kombi, que agora tá de pé, não sei quantos anos ela estava tetraplégica. Então, assim, pesquisas, investimento em pesquisa, infelizmente nós perdemos a patente, e isso que a gente não pode deixar acontecer, né? Nós temos que começar, o nosso patriotismo tem que ser muito maior de que qualquer outra coisa, né? Porque nós somos realmente o celeiro do mundo. Não adianta torcer o nariz contra. É muita vida. É muita vida. É muito. Quem fala mal não vai atrás de pesquisas para saber o quanto a nossa flora é abençoada. E a gente, acho que uma das questões aqui também que são, né, bem importantes do próprio business plan do projeto, do plano do projeto, é justamente isso. Se a gente para pensar, né, a gente fez uma análise aqui de quantidade que a gente tem de solo degradado. O Brasil, enfim, rico em solo, quando a gente para pensar tanto no clima, né, na quantidade de área que a gente pode, enfim, e tudo que a gente tem, que é o que vocês comentaram, diversidade, enfim, é gigantesco. E quando a gente olha também no nosso caso aqui do projeto, áreas que hoje não estão sendo usadas, né, para nenhum fim produtivo, que são degradadas, que podem ser utilizadas em lugar nenhum no mundo, a gente encontra essa possibilidade, essa quantidade, enfim, de terras disponíveis, né, para fazer uso dentro de um projeto que pode recuperar, que pode... Enfim, então quando a gente para isso, a gente vê o quanto que o Brasil, ele pode sim ser aí protagonista nesse movimento, né? Nós já produzimos tudo isso, Priscila, apenas em 20% do que nós podemos usar para a produção. Nós não saímos ainda dos 20%. Nos últimos 10 anos, estou falando tudo, né, agropecuário. Nos últimos 10 anos, o que está acontecendo é que está aumentando a produtividade nas mesmas áreas. Então, tu imagina se nós expandirmos isso. Quem segura? Ninguém segura. Com as mulheres juntos? Nós não temos neve. Tem paz enorme. O Brasil e as mulheres do Brasil, né? Nós não temos neve, então assim, os nossos insetos, eles estão aí, trabalhando em favor da gente. Priscila, deixa eu te perguntar uma outra coisa. A gente estava falando sobre a questão da presença feminina dentro da empresa e tudo mais. Hoje, igual você falou, que é um ponto muito importante, que é a questão da agricultura, mas hoje dentro da empresa, e principalmente pensando na questão do projeto, do parque, toda essa questão de pesquisa, essa presença feminina, tem setores onde você tem mais forte essa presença feminina hoje, que são assim, vou falar assim, não como cargos, mas que talvez como profissões que estão tendo um maior destaque? Então, e até isso para a gente é um motivo de super orgulho. Quando a gente olha a nossa distribuição, uma coisa que a gente já espera, né, normalmente, é que geralmente o administrativo, o escritório, né, digamos assim, seja o lugar mais fácil, digamos assim, né, da gente conseguir ter mais mulheres, enfim, por conta até da localização, da oferta e tal. Mas hoje, quando a gente para olhar principalmente o agriparque, e até as próprias fazendas, né, a gente tem um número de colaboradores que ainda não é tão grande assim, que vai crescer, mas quando a gente olha para o agriparque principalmente, né, onde a gente tem ali 37% de mulheres, e as funções que elas ocupam, então hoje você tem mulheres, né, ali como supervisoras, coordenadoras da biofábrica, da usina, então isso é uma coisa que nos deixa, né, muito até, enfim, mostra o quanto promissor
pode ser também essa carreira da pesquisa, do desenvolvimento agro para mulheres. E quando você olha para a fazenda, que de fato são as funções ali mais da operação da fazenda, né, do manejo, que é o que a gente comentou aqui, a gente também tem um número de mulheres expressivo. Então, ao contrário, né, do que a gente, né, tem na maioria das empresas, aqui a representação feminina, ela é bem distribuída. Então, o Agripark hoje é onde a gente concentra ali um percentual super bom de mulheres, e quando a gente olha também nas fazendas, ela né, também é bem promissor. O que eu acho que é nosso desafio agora, isso vai continuar sendo um desafio, tá? Que a gente tem que atrair para o agro, a gente tem que, à medida que a gente vai aumentando as fazendas, isso continua sendo uma questão, mas olhando para esse momento de obra da biorefinaria, pensando que a gente sempre pensa na cadeia, a gente não pensa só em colaboradores próprios, mas a gente também pensa nos terceiros que a gente vai envolver no momento de obra. Agora a gente vai começar um momento muito importante, que é o momento da obra, né, onde a gente vai ter alguns terceiros envolvidos, e eu acho que está aí um desafio que a gente já começou a estruturar para, né, alcançar, que é o de ter e atrair mulheres para a construção civil, que é aquele momento da obra. Mas, enfim, então, eu diria para você que, ao contrário do que, né, eu mesma aqui, né, muitas vezes acreditei, eu acho que a gente tem muito potencial de ter mulheres, e de verdade eu acho que a gente precisa ter em posições de liderança, que tomem decisão, que influenciem outras mulheres, para que a gente faça essa roda girar, né, para que as coisas de fato aconteçam e a gente continue sendo atrativo para mulheres e continue aumentando esse percentual que a gente tanto quer aí aumentar. E a gente fica muito feliz, né, de ver essa presença e principalmente por tantas novidades. Priscila, para a gente aqui se encaminhando para o final, porque na verdade assim o tempo passa que, né, a gente começa a conversar e a gente iria, né, mas assim, o que nós não falamos, o que nós deixamos passar, seja sobre a empresa, seja sobre essa presença feminina, o que nós eventualmente que você gostaria de acrescentar, fica bem à vontade. Olha, deixa eu pensar, eu acho que a gente acabou falando bastante, mas acho que tem uma questão, enfim, importante de reforçar, que é o pioneirismo do projeto, né, dizer que a gente não faz nada sozinho. Então acho que desde do início o projeto ele avançou como ele avançou, porque a gente sempre teve muita parceria de universidades, a gente está sempre olhando o que né, os professores, as universidades, as instituições estão estudando Macaúba há mais tempo que nós, né, o que elas estão fazendo. Então acho que tem esse espírito muito forte, né, de fazer junto. E eu acho que uma coisa que é muito importante também é esse olhar para a cadeia. Então é sempre em pensar, né, como que a gente aproveita melhor a Macaúba, entendendo, né, que ela é uma planta potencial aí do Brasil, que pode trazer muitos ganhos de forma geral para o Brasil nessa transição energética, mas como a gente faz isso de forma colaborativa com as comunidades, pensando em como a gente, né, agrega na questão da empregabilidade, como é que a gente faz isso pensando em crédito de carbono, como que a gente, enfim, então mobilizando uma cadeia de fornecedores que faça sentido, que atenda aos critérios que a gente imagina. Então eu acho que é só destacar mesmo que assim, o projeto tem um viés muito sustentável de pensar nessa cadeia, enfim, e de fazer isso de uma forma muito colaborativa com muitas mulheres. Então eu acho que isso que é o principal aqui que eu queria deixar como mensagem final. E agradecê-las, viu, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês, e vou mandar produtinhos de Macaúba para vocês experimentarem, o olhinho principalmente do cabelo, que é maravilhoso. Eu, inclusive, ia falar isso, depois o Gustavo pode passar pra gente as redes sociais também, até do projeto, pra gente compartilhar, porque a gente coloca isso no link lá na bio também, né, para acompanhar o material, porque vale a pena, é uma coisa que vale a pena ser compartilhada. Não, e assim, Diana, eu vejo aqui, né, quantas mulheres podem, de repente, começar a trabalhar com a Macaúba e ela acha que é só um pezinho de coco que tá por ali, e ela precisando também, né? Quantas mães solos precisando de um empurrão e que de repente nem sabe que tem esses subprodutos da Macaúba. Pois é.
é sempre uma oportunidade, né? Eu acho que essa visibilidade do projeto, que apesar dele não ainda, né? Para deixar bem claro que ainda não está para o Cerrado como um todo, realmente é um projeto aí mas que com certeza vai acabar em algum momento expandindo, ele vai para além das duas principais regiões aí de Minas Gerais e da Bahia, né, ou pelo menos tem essa possibilidade, porque o território permite isso, né, em termos de, tanto de da questão tropical, né, ou de próprio de solo, então, assim, existe essa capacidade, e aí é o que a Priscila trouxe, que é realmente a inovação do projeto, é o quanto ele ainda está realmente numa fase ainda de desenvolvimento, mas já encaminhando para a implementação, e daqui para frente é só para frente, né? Priscila, não tem mais o que voltar, né? Então, eu acho que, principalmente acho que deixar o recado para as pessoas, inclusive, seguirem nas redes sociais, para exatamente acompanharem o que está acontecendo, o que vai vir de novidade, porque vai vir cada vez mais novidade a respeito do tema. Então, por favor, compartilha com a gente aqui as redes sociais para as pessoas também acompanharem, Priscila. Compartilharemos, pode deixar. Muito obrigada, viu? Uma coisa que eu esqueci de falar, uma coisa que no início me chamou muita atenção a macaúba era vista como praga por muitos, né? Porque não gerava fruto, não era uma coisa que era... Então tá aí um outro paradigma da macaúba que a gente vai quebrar. É verdade. Priscila, muito obrigada, tá ok? Muito obrigada mesmo. Obrigada mesmo, Priscila, foi muito bom. E, gente, vamos seguir a Selene, vamos seguir a Chama na Botina, então você já sabe, @Rede Agro Mulher Mais, você acompanha o nosso programa, não só pela Rádio Boa Notícia aqui de Balsas, mas também pelas redes sociais, pelo Instagram, YouTube, Spotify, então você escolhe a tua rede preferida e acompanha a gente para ver não só esse episódio, né, falando aí sobre energias renováveis, mas também todos os temas que são para a agricultura e para o mundo. Priscila, mais uma vez, muitíssimo obrigada e até a próxima. Okay. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada.